Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da semana Desnudando Estereótipos, uma realização EMAG e a Comissão de Equidade de Gênero, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, coordenação das desembargadoras federais Terezinha Caserta e Inês Virgínia, também das juízas federais Márcia Hoffmann, que sou eu, e da juíza federal Renata Lotufo. Inicialmente, pedimos a todos que mantenham a câmera e o microfone desligados. As perguntas no chat serão todas bem-vindas, reservaremos um tempo ao final. Pedimos a todos que façam perguntas, que coloquem o seu nome no chat. Também, a palestra de hoje é Decisão e Gênero sobre a Ótica da Neurociência. Nossa palestrante convidada é a professora doutora Camila Campanhã. Também contaremos com dois interlocutores, Márcia Hoffmann, que sou eu, e o Dr. Caio Moisés de Lima. Doutora Camila Campanhã é psicóloga e neurocientista, doutora pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também tem estágio de doutorado no Laboratory of Neuromodulation da Harvard Medical School, instituição pela qual obteve formação em pesquisa clínica. Dr. Caio Moisés de Lima é juiz federal em São Paulo e mestre em Ética e Filosofia Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, instituição na qual concluiu bacharelado em Direito e em Filosofia. E sem mais delongas, passo a palavra à doutora Camila Campanhã. Doutora Camila. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, doutora Márcia, pela apresentação, doutor Caio e a todos que estão presentes. É um prazer, uma honra, estou lisonjeada de estar aqui, podendo falar um pouquinho de neurociência para vocês e tomada de decisão, que é a minha área de pesquisa, né? E fico muito contente e muito feliz de saber do interesse de vocês em ouvir essa outra perspectiva, né? A respeito aí da questão de gênero e tomada de decisão. Como a doutora falou, né? Sou pesquisadora e também professora em duas universidades. E minha linha de pesquisa tem sido aí dentro da neurociência e tomada de decisão, uma linha mais específica chamada neuroeconomia. Então, eu pensei primeiro em introduzir para vocês de onde surgiu isso tudo, alguns conceitos importantes para eu poder chegar falando dos estudos mesmo, né? Aí chegar falando dos dados, o que nós sabemos hoje sobre essa diferença de tomada de decisão entre gêneros, né? Então, primeiro, para quem não conhece, né, a neurociência é uma área interdisciplinar por natureza, né, por essência. A neurociência, ela tem como sua base, né, as novas tecnologias. A mais famosa é a ressonância magnética funcional, né, que a gente vê a atividade cerebral pelo fluxo sanguíneo, a psicologia cognitiva, a neurologia, e mais recentemente a neuropsicologia, e mais recentemente tem entrado outras áreas, tanto da psicologia quanto outras áreas do saber que envolve o ser humano, né? Então eu brinco que quando a gente fala de ser humano, dá para estudar o cérebro, não importa a sua área de atuação, né? E a curiosidade sobre os processos decisórios surgiu quando os neurologistas começaram a estudar pacientes com lesões cerebrais, né? E esses pacientes perderam a capacidade de alguma forma de decidir, ou racionalmente, ou socialmente, ou a impulsividade muito acentuada. Então eles começaram a ver que tinha alguma coisa ligada aí à atividade cerebral, no momento, numa época em que a economia estudava a tomada de decisão sobre a ótica matemática, né? Então, tentava se prever a tomada de decisão do ser humano por meio de cálculo, por meio de fórmulas, né? A teoria econômica clássica acreditava-se que poderíamos prever a preferência do indivíduo a uma determinada escolha por meio do seu comportamento, e a partir disso poderemos estabelecer uma fórmula da probabilidade de ocorrência daquela escolha no futuro. Só que os modelos econômicos clássicos, eles tinham várias falhas, eles não conseguiam explicar muitos dos nossos comportamentos. E aí veio a psicologia econômica, e veio a economia comportamental.
que veio juntar, então, o estudo da cognição, que veio mostrar que nós, seres humanos, na verdade, cognitivamente somos limitados. Em que sentido? Racionalmente, a nossa capacidade de consciência, né, a nossa capacidade cognitiva de manipular informações mentalmente, ela é limitada. A gente consegue aí de 5 palavras a 7 dígitos, na média da população, manipular mentalmente informação. E a teoria da racionalidade limitada veio trazer a psicologia para a economia e dizer, não é tão fácil assim prever tomada de decisão, não é uma fórmula assim tão simples, tem outras variáveis. E aí sai do modelo do homo econômicos para o homo administrativo, então ele não escolheria a opção máxima de recompensa, ele escolheria o ótimo, o que é possível, o bom, né, o ideal para aquele momento. Mas ainda assim havia falhas, e aí a economia comportamental chega com os modelos mostrando a nossa irracionalidade. O psicólogo da Universidade de Duke, Dan Ariely, escreveu um dos primeiros livros que ficaram famosos, conhecidos como Previsivelmente Irracional, mostrando vários vieses e heurísticas que a gente sofre por conta de um processo automático que o ganhador de prêmio Nobel, Daniel Kahneman e Amos Tversky, também psicólogo, Daniel Kahneman, ganhou o prêmio Nobel de Economia, mostrando que nós sofremos vieses e heurísticas, porque esses atalhos mentais, que são as heurísticas, facilitariam aí o filtro das informações e tomar de decisões mais rápidas, mais efetivas. E da neurociência, estava se tentando entender esse processo automático, que seria estruturas cerebrais mais primitivas, vamos assim dizer, né, que se desenvolveram muito mais tempo, que processam uma quantidade de informação muito maior e muito mais rápida, porque é um processamento paralelo, do que a nossa consciência, que é um processamento lento, seriado, que para a nossa sobrevivência é muito útil as heurísticas. Então, as heurísticas não são o nosso inimigo, mas com a sobrecarga de informações que a gente vive hoje, com um mundo muito mais complexo que a gente vive hoje, faz com que a nossa capacidade aí de sistema 2, como o Daniel Kahneman chamou, não seja tão efetiva e a sistema 1 acabe tomando conta e assumindo a maior parte do tempo, aquele sistema automático, né? Na neurociência, começou-se a ver que lesões em áreas específicas causavam prejuízos de tomada de decisão nesse processo automático também. O caso mais famoso, que você já deve ter ouvido falar, que o Dr. Antônio Damasio, um neurologista, foi estudar... já estava pronto. Desculpa, doutora Camila. Imagina, obrigada. O Antônio Damasio, ele reconstruiu o crânio desse paciente, porque naquela época não tinha tecnologia para isso, que é o Phineas Gage, né? Então, eu estava com o Antônio Damasio, ele começou a estudar o crânio do Phineas Gage para tentar entender que áreas do cérebro ele perdeu e poderiam explicar as mudanças de comportamento. Então, o Phineas Gage era um cara pacato, tranquilo, familiar, respeitoso, bom trabalhador. Ele trabalhava na construção de via férrea. E um dia, nas explosões que eles fazem lá para poder fazer a construção da via férrea, uma barra de ferro atravessou o seu crânio no lado direito, né? Pegou o olho, ele perdeu o olho e atravessou a barra do topo da cabeça, pegando essa porção, né? Para surpresa de todo mundo, ele não só sobreviveu, como ele ficou acordado. Então, levaram ele para o médico acordado com aquela barra atravessada. Ele perdeu o olho, obviamente, mas ele sobreviveu, se recuperou, e ele mudou completamente de personalidade. Então, Phineas Gage não era mais Gage, né? Era o que os amigos falavam. Ele ficou impulsivo, agressivo, perdeu o emprego, ele assediava as mulheres, ele não conseguia fazer planejamento, organização, e terminou a vida viajando pelos Estados Unidos com essa barra de ferro debaixo do braço. É o caso americano. Ele não conseguia mais tomar decisões sociais adequadas, né? Ele era muito inadequado socialmente, e isso mudou após a perda dessa área cerebral. E aí tem um livro que o Antônio Damasio descreve vários pacientes com lesões parecidas com o Gage, né? Que ele chamou do erro de Descartes, né? O cérebro, comportamento e emoção, comportamento e cérebro, uma coisa assim, onde ele vai descrevendo estudos de tomada de decisão de risco com pacientes com esse tipo de lesão frontal direita,
e ele percebeu que esses pacientes perdiam a capacidade de tomar decisões de risco adequada, porque eles perdiam a capacidade de regulação emocional. Então, por medidas fisiológicas de condutância da pele, né, que é ver a excitação fisiológica quando a gente está numa situação aí emocional de medo, né, de perder ou de excitação para ganhar dinheiro, de risco, esses pacientes não tinham essa mudança da condutância da pele, né? A gente põe 2 eletrodos no dedo, não mudava, enquanto nas pessoas saudáveis muda. A gente tem uma expectativa de ganhar ou perder, e quando ganha e perde, a gente tem uma reação fisiológica, que é o impacto emocional de perder dinheiro, de ganhar dinheiro. E esses pacientes não têm. Foi aí que ele levantou a hipótese dos marcadores somáticos. Então, opa, peraí, parece que as emoções não são nosso inimigo na tomada de decisão, como o modelo clássico econômico previa, são nosso amigo. Ela nos ajuda a decidir mais rápido. Então, aquele atalho que o nosso cérebro usa para a gente tomar decisões rápido, as heurísticas, está relacionado a essa sensação visceral que são as nossas emoções. Então, nós já vivemos emoções prévias no passado semelhantes a essa. O nosso cérebro resgata essa memória, essa informação, a gente sente, então, o que deveria fazer, sem lembrar exatamente da situação, sem lembrar exatamente por quê. Porque se até esperar esse processo consciente chegar no cérebro, é verdade, já passei por isso, já morreu, né? Então, ele fala que para situações emergentes, né, tipo você está numa situação dirigindo e precisa desviar o carro rapidamente de algum estímulo que entrou na sua frente, esses reflexos, eles são importantes serem automatizados, senão a gente não conseguiria sobreviver, teria que ser um processo mais rápido do que a nossa consciência. Como eu brinco com meus alunos, né, é melhor você correr logo quando vê umas folhas mexendo numa floresta, do que você ficar esperando para ter certeza, se entender o que está acontecendo, se é uma cobra, né, ou uma lagartixa. Melhor você rir longe que você descobriu que é uma lagartixa, do que ser picado e envenenado por uma cobra, porque você ficou esperando saber o que era. Porque o nosso cérebro é lento nesse processo de tomar consciência. Então, a tomada de decisão nossa, ela acontece nesses 2 processos, tanto automático quanto controlado. Geralmente, o controlado é quando eu preciso analisar, avaliar uma coisa inédita. Então, o sistema 1 fala, isso aqui eu não sei resolver, não, manda lá para o sistema 2, resolve aí que isso é novo, eu não sei o que fazer com isso, não tem aqui no repertório dela histórico suficiente, né? E aí o pessoal da economia começou a se interessar por esses estudos. Falou, olha, eles estão estudando tomar decisão e estou vendo que o cérebro tem áreas específicas, então a área frontal direita tem um papel importante na regulação emocional, principalmente a ventromedial, e isso participa de tomar de decisão. E aí foi se criando uma outra área interdisciplinar, que é a neuroeconomia. Então a neuroeconomia juntou os modelos econômicos já conhecidos, os jogos econômicos já conhecidos, né, para estudos de tomada de decisão experimental, lá do modelo da economia comportamental, da economia experimental, e juntou a tecnologia da neurociência, o conhecimento da psicologia cognitiva, psicologia social, psicologia evolutiva, principalmente, né, para citar as principais, formando essa grande área. A psiquiatria entrou depois. Então, estudar os pacientes com lesões, mas também os pacientes com alterações psiquiátricas que a gente sabe hoje que é neurobiológica, juntar a neurologia, juntar todas essas áreas nos permitiu hoje conhecer melhor sobre tomar decisão em ser humano. E aí a neuroeconomia vem crescendo exponencialmente com estudos de diversas áreas, né, mostrando o quanto que nós não somos tão racionais e que também não é tão fácil entender e prever tomar decisão no ser humano, porque muitas variáveis mudam o nosso comportamento. Muitas variáveis. Eu brinco que a cada dia a gente descobre uma variável nova. Se fosse fazer uma fórmula, essa fórmula seria gigante de tanta variável que está envolvida aí na tomada de decisão. E o quanto a combinação de variáveis também interfere na nossa tomada de decisão. Por isso que não é algo tão simples, né? O que os alunos sempre perguntam para mim quando eu dou aula de neuroeconomia é professora, quando é que você acha que ele vai ter uma fórmula para prever tomada de decisão? Porque estamos longe ainda disso, mas estamos caminhando para entender melhor tomada de decisão e entrando outras áreas do saber, a gente está conseguindo galgar níveis mais complexos de tomada de decisão. Quais são esses níveis? Aí entra neuroética e neurodireito, que entra a filosofia também, entra aí vocês da área do direito, né?
para a gente entender melhor tomar decisão. Então, já existe revistas, periódicos científicos só de neuroló, né, neurodireito, e só de neuroética, estudando julgamento moral, tomar decisão moral, esses processos automáticos de tomada de decisão, discutindo até que ponto a gente pode atribuir responsabilidade, né, culpabilidade, se o nosso cérebro decide mais rápido do que a nossa consciência. E estamos numa discussão agora na neurociência, da neuroética e neurodireito, se de fato existe livre-arbítrio. Essa é a discussão agora, já que o nosso cérebro decide antes da gente ter consciência, será que de fato existe livre-arbítrio? Essa é a discussão do momento, baseado em estudos de neurociência e medidas fisiológicas, né, do tempo, do processamento cognitivo da informação, a chegar na consciência e a ter o ato motor, né, você responder. Então, você responder tem um delay entre o teu cérebro decidir para você e você tomar a consciência do que foi decidido, tem um delay de milissegundos, alguns milissegundos, alguns estudos vão dizer aí em torno de 14 milissegundos, 40 milissegundos, até o comando motor de apertar o botão com a decisão, com a sua escolha. Então, alguns estudos falando aí que tem uns 17 milissegundos, a um pouco mais, na sua resposta de comportamento de apertar o botão. Veja bem, estou falando na casa dos milissegundos, é um processo muito rápido. E nesse delay entre o seu cérebro decidir e você ter consciência, nós não sabemos disso, a gente tem a sensação de que fui eu que decidi, né? Fui eu que deliberei. Mas, na verdade, foi seu cérebro automático que deliberou. Ele só te mandou a informação para o sistema 2. Olha aí o que eu escolhi. O que você acha disso? Então, tem uma discussão se nós temos realmente, de fato, livre-arbítrio na tomada de decisão. E se temos livre-arbítrio, em que momento a gente tem poder de veto? Em que momento a gente, de fato, consegue deliberar pelo sistema 2, né, por esse sistema consciente. Pela neurociência, esse sistema 2 seria aí córtex pré-frontal, principalmente, né? A nossa área mais nobre do cérebro, que envolve processos complexos, como funções executivas, resoluções de problema. E quando a gente fala tomar decisão, uma rede neural muito ampla, porque envolve muitas funções cognitivas. Então, eu queria dar esse panorama, essa historinha, para vocês entenderem que a neuroeconomia, que é o estudo de processos decisórios, deu base, deu área para essas outras áreas, que também estuda processos decisórios, mas processos decisórios mais complexos. Então, são áreas que se comunicam, que se conversam, junto com outras áreas, como a neurociência social. A neurociência social tem ajudado a entender e discutir muito valores morais, discutir comportamento de tribo, comportamento de grupo, como é que o nosso cérebro processa isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso nos estudos daqui, e ajudar a entender os estudos comportamentais. Então, eu brinco assim, os estudos comportamentais mostraram para a gente o fenômeno, isso aqui acontece, mas a gente não consegue explicar. E aí a neurociência vem ajudar a explicar, porque só pela observação do comportamento estava difícil de entender a irracionalidade humana. Por que a gente faz as coisas que a gente faz? Por que a gente decide da forma como a gente decide? Então, a neurociência, são essas ferramentas, esse conhecimento da base neurobiológica, do micro e do macro. E aí, do micro, a gente está falando do nível molecular, das substâncias químicas, das redes neurais, conectomes, até as áreas cerebrais, né, as localizações corticais, aí falando, grosso modo, todos os níveis que vão sendo estudados comportamento humano. E é considerado a grande descoberta da neuroeconomia até o momento, o sistema dopaminérgico e o papel da dopamina na tomada de decisão. Então, esse é considerado o marco da grande contribuição desse casamento, economia, neurociência e psicologia. Bom, os estudos comportamentais, então, mostraram que a gente era irracional, e quando a gente fala de gênero, antes de eu entrar na parte mais de estudos específicos de neurociência, né, de neuroeconomia e gênero, mostravam que as mulheres tomavam decisões de forma diferente do que os homens. Homens têm maior comportamento de risco do que as mulheres. Em jogos de divisão de dinheiro, que chama Ultimatum Game, né, o jogo do ultimato. Contar um pouquinho dele, porque eu vou falar bastante desse jogo hoje. Esse é um jogo de divisão de dinheiro.
Então, tem lá um montante, geralmente R$100, $100, e que você, como propositor, pode dividir esse dinheiro com outra pessoa. Mas, geralmente, os estudos colocam as pessoas como quem responde, ou seja, você recebe essa proposta de alguém. Essa proposta pode ser justa, R$50 para mim, R$50 para a Márcia, por exemplo, e aí ela pode escolher se ela aceita ou se ela rejeita meus R$50. Ou pode ser injusta, eu fico com 80 e dou R$20 para ela. E ela pode escolher se ela aceita ou rejeita. Se ela rejeitar, nem eu e nem ela ganhamos nada. Então, na literatura, isso é conhecido como punição altruísta. Por que punição altruísta? Porque você também está perdendo dinheiro ao rejeitar uma proposta injusta. Mas os estudos mostram que é uma preferência, estudos comportamentais, não estou nem entrando aí na neurociência ainda, mostram que nosso cérebro, né, nós seres humanos, preferimos justiça, preferimos equidade, e por isso nós temos aversão a propostas muito injustas. A maioria da população, grande maioria, vai rejeitar, e esses estudos mostram desde criança. Então, fizeram estudos com crianças pequenas, com balas, chocolate. Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso lá em 2009, meu orientador falou, 2008, 2009, falou, imagina que criança vai rejeitar chocolate. E rejeitavam chocolate quando a divisão era injusta. Então, se o coleguinha tinha mais chocolate do que ela preferia ficar sem nenhum, porque ela ficando sem nenhum, ela estava ensinando o coleguinha também a ficar sem, e que aquilo não é legal. Esse comportamento não é aceitável. Isso é uma punição altruísta, eu estou punindo o outro e isso tem um custo para mim. É altruísta por quê? Porque eu não vou jogar de novo com a Márcia. A próxima rodada eu vou jogar com o Caio. Então, se fosse sucessivas interações, tudo bem, eu estou punindo ela para que na próxima rodada ela me faça uma oferta melhor, ou ela me pune para que na próxima rodada eu faça uma oferta melhor para ela. Mas nós não vamos nos ver mais. Serão outras pessoas. Então, mesmo sendo outras pessoas, nós temos esse comportamento aparentemente irracional de punir quem é injusto. A teoria de economia comportamental já havia dizendo, então, que nós temos uma preferência social por equidade e preferência por punir quem é injusto. Porque ao punir pessoas injustas, nós estamos ensinando essa pessoa que no grupo que a gente vive, ou seja, na nossa tribo, na nossa sociedade, esse tipo de comportamento não é aceitável. E a gente tem angústia, tem aversão quando alguém fica impune, né? Eu não vou entrar em detalhes nessa área, por conta de não ser o tema de hoje, mas só para vocês entenderem esses conceitos, porque isso vai permear comportamentos diferentes entre homens e mulheres. Então, no Ultimatum Game, as mulheres aceitam mais propostas injustas do que os homens. Elas rejeitam também, mas em menor proporção do que os homens. E quando é feita proposta para gêneros diferentes, é ofertado menos para as mulheres do que para homens no Ultimatum Game. E o interessante é que as questões para os propositores, né, eles esperam que as mulheres aceitam mais facilmente, né, valores menores do que os homens. Então, já tem uma expectativa de diferença de como vai reagir homens e mulheres em propostas injustas. E, de fato, elas acabam aceitando, nesses estudos mais antigos e comportamentais, para receber propostas injustas com maior frequência do que homens. E aí vai de encontro com a literatura comportamental também, né, mostrando que mulheres tendem a ter dificuldade de pedir aumento de salário, promoção, do que os homens. Os homens tendem a fazer esse tipo de proposta, né, de aumento de salário com maior frequência do que as mulheres. Então, esses estudos comportamentais levantaram aí muitos gaps, né, muitas dificuldades de se explicar esses fenômenos, e a neurociência vai tentar responder de alguma forma fazendo medidas fisiológicas. Então, eu vou falar de áreas cerebrais, mas também vou falar de hormônios e neurohormônios e ações desses hormônios e neurohormônios nas diferenças de gênero. Mas eu queria que vocês soubessem esses conceitos que é importante vocês saberem para poder entender aí os resultados dos estudos. Então, a nossa preferência por justiça, a nossa preferência por cooperação e reciprocidade, a nossa preferência por confiança no outro e a aversão à punição, aversão a risco e busca, né, por punição a quem viola as normas sociais, são resultados comportamentais. Então, a neurociência vai tentar entender o porquê que esse fenômeno acontece
em todos os seres humanos, na média da população, né? Claro que tem pequenas diferenças individuais, algumas pessoas são menos sensíveis a risco, outras mais sensíveis a risco, então algumas pessoas precisam de muita recompensa para correr risco, outras pessoas não precisam de muita recompensa para correr risco, mas na média da população nós temos aversão à perda, e a neurociência vai tentar explicar como é que o nosso cérebro então está processando as informações para a gente se comportar dessa forma como a gente se comporta tão irracionalmente. E aí esses conceitos de confiança, cooperação, reciprocidade, preferência de justiça, vêm sendo confirmados, mas melhor compreendidos pelos modelos neurobiológicos aí. Então, entendendo a parte psicológica e neurobiológica. Acho que esse é o primeiro tópico, assim, só para dar uma introdução. Doutora Camila, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. A senhora falou em jogos, eu lembrei de um filme, Uma Mente Brilhante, que fala do John Nash, e há uma cena em que ele está com 3 amigos num bar, e chega uma loira com 3 amigas morenas, e os amigos focam na loira, uma belíssima loira, e o John Nash, para explicar a cooperação, ele fala, não, vocês não podem focar na loira, e ele, né, faz toda uma elaboração. Eu pergunto para a senhora, e se fossem 4 mulheres disputando um moreno alto, bonito, sensual, de olhos verdes? Como ficaria? Então, né, e aí que entra a irracionalidade humana, né, o John Nash lá explicando os modelos matemáticos de qual decisão seria melhor, né, como maximizar os ganhos, mas nesse tipo de tomada de decisão, ela é totalmente automática. Em que sentido? Nosso cérebro primitivo, ele evoluiu para fazer escolhas de parceiros segundo características vantajosas para a evolução da nossa espécie. Então, a escolha, ela tem a ver, primeiro, com essa variável implícita. Por que é implícito? Por que é automático? Porque o número de variáveis que hoje a gente sabe que o nosso cérebro calcula para escolher um parceiro é muito grande. Então, por exemplo, tônus da pele, ele vai me dizer sobre nível hormonal, o jeito que a pessoa se move, a roupa, vai me dizer sobre status, vai me dizer sobre força, vai me dizer sobre saúde. O cérebro analisa uma série de variáveis implicitamente, né, automaticamente, que por isso que a gente não sabe dizer o porquê que a gente se interessa por uma pessoa e não por outra. O segunda variável, além desse processo automático todo, né, que vai me dizer várias informações sobre outra pessoa sem eu ter consciência disso, é a aprendizagem. Então, aprendizagem cultural, o que a minha cultura valoriza e reconhece, e aprendizagem individual pessoal, o que a minha família, os meus modelos de relacionamento me ensinaram que é vantajoso ou não é vantajoso, ou que é o relacionamento ideal, né? Só que tudo isso vira automático, então o nosso cérebro vai buscar padrões desses processamentos, e aí a gente tem sentimentos por pessoas que a gente não sabe por quê. É a sua amiga, né? Seu amigo vira, não sei o que você viu nesse cara, né? Eu não sei o que você viu nessa mulher. Então, para homens e mulheres, temos estereótipos nas escolhas, né? Por nossa cultura. E aí temos preferências por homens de determinados fenótipos, né? De determinadas formas. E não é racional essa escolha. Ela é totalmente automática, implícita, né? Por isso que o modelo matemático não explica. Ninguém conseguiu ainda explicar matematicamente o porquê que a gente se apaixona ou tem preferências de determinadas pessoas. Mas já entrando no próximo tópico, pegando o gancho da sua pergunta, doutora, não sei se tem outra pergunta para fazer. Doutor Caio? Doutor Caio, tem alguma pergunta sobre esse tópico? Eu acho que eu vou esperar mais para o final. Eu não vou... Eu quero ouvir mais. Depois eu tenho umas perguntas, mas eu vou deixar mais para o final. Tá bom, como o senhor preferir. Perfeito. Vamos lá. Como o senhor preferir, sem problema. Pegando o gancho dela, né, dessa questão da escolha dos parceiros, né, tem uma série de estudos mostrando a diferença da escolha de parceiros, ou melhor, da preferência, né, usando aí a questão do estereótipo, né, da mulher loira, ou do homem moreno de olhos verdes. Existe uma diferença na preferência da mulher para os homens, diferentes momentos do ciclo menstrual. No momento reprodutivo, a mulher tem preferência por homens com feições mais grosseiras,
e com traços de maior força e virilidade. E quando a mulher está no período menstrual, ela tem preferência por homens com faces mais sutis e com comportamentos, né, traços de mais empatia, né, mais feminino, assim dizer, né, mais acolhedor. Então, a nossa preferência por homens também muda segundo o ciclo menstrual, segundo alguns estudos aí, falando de hormônios, né? E é automático, a gente não controla isso, né? A gente não controla os nossos hormônios, quando é que vão acontecer essas preferências. Então, por isso que Nash não conseguiu convencer seus colegas, assim como os homens também, é uma questão hormonal, as preferências, né? O quadril da mulher, o jeito que ela anda, o tônus da pele da mulher vai dizer o quanto de estrógeno ela tem, quadril tem referência o quanto ela teria capacidade reprodutiva. Eu tenho uma série de estudos da antropologia, da sociologia, já mostrando alguns padrões aí de preferência que estão relacionados a essa parte evolutiva. Então, ela não é racional, é uma decisão não consciente. Então, se os hormônios influenciam as nossas escolhas por parceiros, será que os hormônios influenciam nossas decisões de outras formas, de outros tipos de tomar decisão? Influenciam. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho dos principais, neurotransmissores e neurohormônios. Como assim neurohormônios? É que os hormônios, como eu estava citando anteriormente, eles têm influência na nossa fisiologia, mas eles também têm uma síntese diferente em hipotálamo, que vai ter uma ação no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. Então, a gente chama de neurohormônios, quando esses hormônios têm ação no cérebro e não nas nossas outras áreas, né, do nosso corpo. Um desses neurohormônios bastante estudado na tomada de decisão é a ocitocina. A ocitocina ficou famosa pelo Dr. Paul Zak, o neuroeconomista que começou a estudar o papel da ocitocina na tomada de decisão, principalmente em confiança. E ele escreveu um livro falando do papel da ocitocina na tomada de decisão, reunindo os estudos deles e de outros pesquisadores. Ele fala também de outros hormônios, mas a ocitocina como ação de neurohormônio, né, ele conta e chama como o hormônio do amor. Então, a ocitocina, até pouco tempo atrás, era chamada de ocitocina, o hormônio da reprodução, o hormônio do orgasmo, o hormônio do parto, o hormônio da liberação do leite, o hormônio que tinha outras funções no nosso corpo. Hoje, a gente sabe que esse hormônio também é produzido no hipotálamo e liberado no cérebro, e ele tem outras funções no nosso comportamento humano. Então, a ocitocina é vinculado não só ao amor, né, ao se apaixonar por outra pessoa, me sentir vinculado emocionalmente a outra pessoa, seja de forma afetiva, né, seja amor romântico, seja de amigo, seja, enfim, a minha sensação de pertencimento a uma instituição, pertencimento ao grupo está relacionado à ocitocina, mas também ele é nossa, agora que eu vi o horário, gente, eu estou me delongando demais. Ele é um neurohormônio importante na confiança, cooperação e reciprocidade. Então, Paul Zak mostrou nos estudos dele que quando a gente confia na outra pessoa, devolvendo dinheiro ou dando dinheiro, esperando que o outro vá devolver, aumenta níveis de ocitocina. E ele induziu isso fazendo as pessoas inalarem ocitocina. Então, os estudos de tomada de decisão mostram uma relação causal. Então, aumentou a ocitocina, por que inalar, né? Porque é mais fácil de passar a barreira hematoencefálica e atingir os neurônios no cérebro, a ocitocina inalada, né? Então, quando ele viu isso causal, né, ele começou a perceber que muitas das nossas tomadas de decisões de confiança estão relacionadas a vínculo. O quanto eu me sinto vinculado, conectado com aquela pessoa. E a gente não se sente vinculado ou conectado àquela pessoa apenas porque eu conheço essa pessoa. A gente se sente vinculado e conectado a essa outra pessoa apenas por saber alguma história dela que me gera empatia. Então, a ocitocina está relacionada à cognição social, empatia. Quando eu me empatizo pela dor do outro, pelo sofrimento do outro, além de ter o cortisol, que me gera um mal-estar e me faz ficar preocupado com esse outro,
eu tenho liberação de ocitocina, que me faz me sentir vinculado, conectado, eu me identifico com esse outro e me motiva a ter comportamentos pró-sociais de cooperação e reciprocidade, como doar dinheiro para uma causa, ajudar uma pessoa em sofrimento, defender um grupo e etc. Só que a empatia, ela é seletiva. Eu tenho mais empatia, eu digo, nós seres humanos temos mais empatias ao grupo que pertencemos do que ao grupo que não pertencemos. E aí vem a discussão do in-group e out-group. Então já começa a bagunçar a história aí. Vou tentar resumir mais por causa do horário, que eu já estourei o horário que eu devia falar, né? Mas eu vou tentar resumir essa história. Então, olha, temos a variável. Se eu pertenço a um grupo, ou se me identifico com esse grupo, eu tenho mais empatia pelo sofrimento desse grupo do que pelo outro. E mesmo níveis elevados de ocitocina, não é um amor indiscriminado, né? Os estudos mostram que níveis elevados de ocitocina fazem com que as pessoas tenham um comportamento agressivo com quem é uma ameaça ao meu grupo. Então, aquele que parece ser ameaçador à existência do meu grupo ou da minha prole, né, como no caso das mulheres, que tem níveis mais elevados de ocitocina do que os homens, o comportamento agressivo. Porque na época que saiu a divulgação desses estudos de que aumentava a empatia, que era o neurohormônio do amor, o pessoal falou, vamos borrifar a ocitocina nos presídios. Né? Mas não é bem assim. Além de ter esse efeito não legal, né, que é o comportamento agressivo, aqueles com que eu não me identifico, ou que eu acho que está ameaçando o meu grupo, ao que eu pertenço, ele tem outras ações periféricas não desejadas, né, e não vai resolver se você não tiver receptores para ocitocina, que aí é outra discussão de que pessoas que sofreram grande violência na primeira infância não tiveram expressão genética suficiente para gerar receptores de ocitocina, e por conta disso, psicopatia ou redução significativa de empatia na vida adulta. Mas a gente tem um antagonista da ocitocina, que é a testosterona. Então, a testosterona, ela diminui ocitocina e diminui empatia, que estão em níveis mais elevados nos homens. Então, é mais comum, né, na média da população, homens terem níveis mais elevados de testosterona do que mulheres, e é mais comum, na média da população, mulheres terem mais ocitocina do que homens. Por que eu estou falando isso? Porque aí vem a variável que não dá para fazer a fórmula matemática. Existe homens com níveis mais elevados de ocitocina e existe mulheres com níveis mais elevados de testosterona. Então, tem vários estudos mostrando que busca por status, por poder, que leva a maior comportamento de risco, ou seja, tomar a decisão de risco, tanto em homens quanto em mulheres, está relacionado a níveis elevados de testosterona. Fizeram um estudo com executivos e eles relacionaram o poder, o status desses executivos de diversas áreas, inclusive a área militar, com o número de subordinados que eles coordenavam. E o que eles viram? Que quanto maior era o número de subordinados que eles coordenavam, ou seja, maior no status que este executivo tinha, maior era o nível de testosterona e menor era o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E quanto menor o status desse executivo, ou seja, o poder, né, menos pessoas ele coordenava, menor era a testosterona e maior cortisol. Então, para esse executivo é estressante, ele está se sentindo em ameaça, está ali com poucas pessoas para coordenar. Ele não tem tanto poder, tanto status. Então, os estudos mostram que o poder e o status, ele modula testosterona, que aumenta comportamento agressivo, comportamento competitivo, busca por status, mas também aumenta comportamento de punição altruísta. Então, é mais comum a gente ver homens querendo justiça, partir para cima e brigar, e ir atrás do bandido que roubou alguém uma bolsa na rua, do que mulheres. E o Dr. Paul Zek também atribui à testosterona o papel desse comportamento, né? De querer punir com mais intensidade do que as mulheres, né? Só ver se eu estou tentando resumir aqui por causa do horário, que eu já vi que eu estourei, eu peguei vários estudos, mostrando então uma relação também de status e aversão. Então, as pessoas com maior status, maior poder, elas têm maior aversão a ofertas injustas no ultimatum game do que as pessoas de baixo status, neuronalmente falando. Então, a atividade de áreas cerebrais relacionadas à aversão, né, a raiva, a aversão, a sentimentos ruins, negativos,
são mais ativados em pessoas de alto status que receberam propostas injustas naquele jogo de divisão que eu falei, do que pessoas de baixo status social. Além delas aceitarem mais, elas não se sentem tão mal por ter sido feita uma proposta justa e injusta. E isso em homens e mulheres. Então, a variável gênero, ela é importante para ser considerada. De fato, as mulheres tendem a ser mais empáticas. Na minha tese de doutorado, eu usei o Ultimatum Game e eu olhei 2 dados. Além de gênero, eu olhei nível de empatia, para finalizar aí a nossa discussão. Então, eu vi que homens e mulheres com baixo nível de empatia, eles tendem a punir mais uma pessoa que é fora do grupo, ou seja, um desconhecido, que eu não pertenço ao meu grupo, aí vem de novo a empatia seletiva, né? Eu me preocupo mais com os ganhos e as perdas do meu amigo do que porque as pessoas traziam um amigo, uma pessoa de confiança para o laboratório para fazer o experimento, eu tirava foto de todo mundo, apresentava todo mundo na sala, e uma pessoa ia para o EG, então eu via a atividade eletrofisiológica dessas pessoas, para ver um marcador neurobiológico da injustiça, que se chama medial frontal negativity, um potencial negativo em 250 milissegundos na área frontal. Ele é considerado um marcador neurobiológico de injustiça. E eu fui ver e comparar esse marcador neurobiológico com a diferença de propostas justas e injustas, gênero e nível de empatia. Pessoas com alto nível de empatia tendem a punir mais, mas os homens com alto nível de empatia punem mais o desconhecido do que as mulheres. As mulheres tendem a ter um comportamento mais apaziguador. Aí eu, num outro desenho experimental, também de tomada de decisão social, as mulheres, elas tendem a punir de forma mais justa, tanto o desconhecido quanto o amigo, quando estes dois violam a norma de confiança, de cooperação e reciprocidade, do que os homens. Os homens continuam protegendo os amigos, mesmo ele estando errado, e reforçando e punindo o desconhecido. Em termos de atividade eletrofisiológica, a atividade negativa lá da aversão à injustiça não aparece para amigo. O meu mestrado foi o primeiro estudo a mostrar isso, que nós temos uma cegueira quando a gente tem uma confiança muito grande no outro, e essa cegueira não é psicológica, é neurológica. O seu cérebro não processa aquilo como sendo injusto, porque você confia naquela pessoa. A hipótese evolutiva que a gente tem é que, primeiro, ficar monitorando o outro o tempo todo é exaustivo para o cérebro. Então, ficar desconfiando do outro e monitorando dados é um gasto energético muito grande. Nosso cérebro é econômico. Vide a preguiça que ele tem de fazer a gente pensar e decidir tudo por nós, né? E o segundo é que eu tenho um histórico de interação com essa pessoa que me fez aprender que eu posso confiar nessa pessoa. Então, eu não espero que ela vá violar a minha confiança. E quando as propostas apresentadas pelo computador, eles não sabiam, injustas, apareceram lá e com a foto do amigo, o cérebro não processou aquilo como sendo injusto. Então, além de eles terem aceitado mais propostas injustas, o cérebro não processou realmente como injustiça. E quando a gente foi ver da diferença de gênero, também teve diferença na percepção de injustiça, tendo os homens uma percepção maior de injustiça para desconhecidos do que para conhecidos, e diferença de empatia. Que aí a gente vem de novo, é uma média da população, é filogeneticamente selecionado a habilidade empática nas mulheres, porque se a gente pensar lá na Idade das Cavernas, quem ficava na caverna cuidando da prole, do plantio e do bando era a mulher. E o homem ia caçar, ele tinha que proteger a tribo. Então, esses papéis sociais lá da Idade das Cavernas foi selecionando o nosso cérebro, né, fazendo com que essas habilidades fossem mais desenvolvidas. Por isso que também não é uma coisa estática. A nossa configuração de papéis sociais de gênero na sociedade, e aqui frisando que eu estou falando de gênero biológico, XX, XY, né, e não identidade de gênero, não como eu me identifico, mas sim na definição biológica, ele vai mudar também, porque o nosso cérebro continua evoluindo, os papéis de gênero estão mudando socialmente, então não sabemos como que será essas habilidades daqui a alguns milhares de anos lá para frente da nossa espécie, né? Provavelmente vai mudar, mas em função desse nosso histórico, a mulher teve que desenvolver empatia mais do que os homens, porque ela tinha que entender aquele bebê chorando, o que ele precisava.
a mulher precisou desenvolver melhor a linguagem, porque ela tinha que entender e comunicar com o grupo, para que todo mundo conseguisse conviver de forma harmônica, na tribo, né? E o homem teve que desenvolver mais habilidades de proteção, de luta, visoespacial, de localização, porque ele ia para a floresta caçar e voltava com alimento. Essa hipótese do Baron Cohen, hipótese de alguns autores, dessas diferenças de gênero no cérebro, fisiologicamente a gente tem mudanças de atividade, então mulheres têm mais áreas recrutadas para empatia do que homens, e aí a gente vê essas mudanças na tomada de decisão, tem essas mudanças de carga hormonal, mas o contexto também vai mudar a minha expressão de hormônio e o meu comportamento. Então, o status, os estudos mostram que se você mudar de status, sair do alto status e ir para baixo status, melhora a empatia. Alto status diminui a empatia, e a hipótese é aumento de testosterona, mas tanto para homem quanto para as mulheres. E tem mulheres que têm níveis elevados de testosterona basalmente. Então, fizeram estudos em presídios e viram que mulheres que cometeram crimes de homicídio, crimes mais violentos, elas tinham altos níveis de testosterona. Então, o gênero é diferente, sim. E estruturalmente, o que tem de diferença é mais de peso e tamanho, mas a função do cérebro, né, as conectividades neurais, a atividade neural, ela vai se dar pelo uso. E aí eu tô falando do uso filogenético, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é do uso hoje. É dessa história aí, dos nossos milhares de anos de evolução. E os estudos mostram que o cérebro da mulher, ele é mais ativo na linha basal do que dos homens, até um dos motivos pelos quais elas podem sofrer mais de transtornos de humor, mas também a conectividade e áreas cerebrais recrutadas são maiores para a mulher, para empatia, por se preocupar com o outro, e por isso a sua tomada de decisão de consideração ao outro é diferente. Quando ela vira mãe, tem a questão hormonal também, o aumento de ocitocina é brutal quando a mulher ganha bebê, por isso que ela é mais empática, mas ela também fica cachorro raivoso com qualquer ameaça que a sua prole, né, qualquer ameaça que aparece perto. Mas o pai que cuida do bebê, não que brinca, que troca a fralda, que dá mamadeira na madrugada, que realmente brinca e participa da vida do bebê, tem aumento de 60% de ocitocina. E eles também ficam mais empáticos. Então, veja como o ambiente modula a expressão desses hormônios. A gente tem tanto a questão neurohormônios, né, tanto a questão basal, quanto a epigenética e quanto a interação ambiental, que vai fazer com que homens e mulheres tomem decisões de formas diferentes, dependendo do contexto. Era isso que eu queria contar para vocês hoje. Eu fiz um resumão aí rápido, acho que eu me delonguei demais na primeira parte, mas eu estou vendo o horário, eu já estourei a minha parte de fala. Aí eu vou deixar vocês, então, para fazer perguntas, dúvidas. Doutora Camila, eu queria só, simplificando muito, só ver se eu entendi, sempre lembrando que eu estou simplificando, e já fazer só um comentário, e já passo direto para o doutor Caio. A senhora quis dizer, no final das contas, que os nossos sexos biológicos, no fundo, são mesmo diferentes, ou seja, que os cérebros, o meu cérebro do meu amigo Caio aqui, reagem de maneiras diferentes, é isso? E já passo a palavra para o doutor Caio, para seus comentários, perguntas, enfim, doutor Caio. Bom, eu queria primeiro cumprimentar a doutora Camila pelos estudos tão interessantes, pela exposição que ela fez. Minha vontade, na verdade, era prolongar a fala dela o máximo possível, porque eu estava aqui ouvindo, bastante interessado, também li a tese de doutorado dela na parte que eu consegui entender, né? Porque tem uma parte enorme ali de neurociência, neurologia, né? E para mim é muito difícil penetrar nesse assunto. É um assunto completamente estranho que eu estou acostumado. Mas como a tese é muito didática, eu consegui entender as conclusões e por que a doutora Camila chegou a essas conclusões a partir também daquele substrato neurológico que foi estudado. Bom, as minhas considerações aqui, eu vou ser bem breve, mas claro que elas vão mais para um lado filosófico, jurídico, porque, enfim, é a forma como a minha perspectiva sobre esses problemas acaba sendo essa mesmo, né? E
quando eu estava lendo a tese e ouvindo agora aqui a palestra, o que me desperta a atenção, assim, em primeiro lugar, é o aspecto metodológico, né? A escolha de fazer esse estudo a partir da teoria dos jogos. A teoria dos jogos, curiosamente, ela tem um contexto histórico, né? E ela está inserida dentro de uma tradição de ideias. A teoria dos jogos ela foi desenvolvida por um matemático famosíssimo, John von Neumann, que fez muita coisa em várias áreas do conhecimento. Ele estudou mecânica quântica, ele ajudou o desenvolvimento da lógica, da lógica clássica, né, que é essa lógica que deu origem à teoria dos computadores. Ele desenvolveu a arquitetura moderna dos computadores, saiu da cabeça dele o que a gente até hoje entende como a arquitetura que os computadores devem ter, enfim. E ele também bebeu muito, além de ter essa influência, de ter, a partir dessa influência da lógica clássica e da matemática moderna, né, do século XIX e do século XX, ele também bebeu muito na escola austríaca da economia. E essa teoria dos jogos é uma forma, vamos dizer assim, de estudar a economia de forma matemática, né, matematizar a economia, e ao mesmo tempo ela parte daqueles valores liberais da economia austríaca e também da tradição inglesa, né? Então, por exemplo, ele fala de utilitarismo, ele fala, ele parte do pressuposto de que você está falando de agentes livres e racionais. Ele fala, por exemplo, em preferências no sentido quantitativo, então você mede as preferências pela escolha do sujeito e muitas vezes isso se expressa com base no dinheiro, quer dizer, então até nos experimentos que a senhora fez lá na Ultimatum Game, etc., é sempre uma quantia, pelo que eu entendi, era sempre uma quantia em dinheiro que era a métrica, né, para você determinar. Então, por exemplo, a questão da justiça era uma quantia mais ou menos uma divisão mais ou menos igualitária, e a injustiça uma divisão mais assimétrica, né? Então, R$10 e R$90 num caso, 50-50 no outro, enfim. Esse contexto, vamos dizer, metodológico, ele me chama a atenção para algumas coisas, algumas dúvidas, na verdade, que eu gostaria de colocar para a senhora esclarecer, enfim, ou nos dar alguns insights sobre como é que a gente conseguir entender essas questões. Quando a gente quantifica o comportamento humano, em geral, o caminho, ou as preferências, né? Na verdade, comportamento baseado nas preferências, o caminho normalmente é usar o dinheiro mesmo como base, porque uma pessoa ela pode fazer qualquer coisa com dinheiro. Vamos dizer assim, o dinheiro ele é como se fosse um coringa. Mas o dinheiro, ele, por outro lado, por ser um coringa, ele mede de forma mais dificultoso descobrir as motivações da pessoa por trás. Porque, por exemplo, eu posso querer dinheiro por ser uma pessoa avara, mas eu posso também para doar para uma instituição que está precisando, então eu vou atrás do dinheiro para ser altruísta. Então eu apresento um comportamento aparentemente egoísta e estratégico de um lado, mas por uma motivação altruísta do outro. Eu posso querer dinheiro para, por exemplo, realizar um sonho de estudo, ou para comprar uma casa, ou para criar minha família. Então o dinheiro ele não me diz muita coisa. Minha preferência pelo dinheiro ela é uma preferência muito abstrata, para que dela eu consiga inferir motivações concretas, né? Mas isso é conveniente do ponto de vista da matemática, porque daí eu consigo igualar as preferências e consigo quantificar as preferências. Mas do ponto de vista humano, há uma perda enorme de informação quando eu uso o dinheiro, né? E aí, eu, por exemplo, então a minha pergunta seria, inicialmente é essa, né? Será que realmente a teoria dos jogos, ela metodologicamente funciona para entender a decisão a fundo, ou ela tem as suas limitações? Eu estou colocando como uma questão mesmo, né? Sem nenhuma conclusão da minha parte, é só uma dúvida mesmo. E aí tem outros dois desdobramentos dessa questão, que são os seguintes. Como eu tenho dúvidas, por exemplo, sobre a real motivação, eu fico pensando, por exemplo, a punição altruísta,
Uma interpretação possível dela é essa que a senhora deu sobre uma aversão à iniquidade, como, né, a senhora diz lá na sua tese, ou então um sentimento de justiça ali que está sendo atendido, né? É por isso que daí que se explicaria a punição altruísta. Mas eu pensei, ao ouvir a senhora hoje, ao ler o texto e tal, eu pensei também que, em tese, seria possível que a motivação fosse manipulação também, se fosse um jogo de poder. Por exemplo, eu estou abrindo mão de um dinheiro que eu poderia ganhar para punir o outro, para manipular o comportamento dele, para que ele se comporte do jeito que eu quero. Então, isso também pode ser visto como um jogo de poder. Então, como é que nós conseguimos saber que a interpretação correta é a justiça e não o jogo de poder? Ou será que não é possível que haja as duas situações? Porque muitas vezes eu tenho, por trás do mesmo tipo de comportamento, como eu falei, motivações completamente diferentes. Então, como é que eu sei que eu não tenho esse outro tipo de motivação não tão positiva, né? Aí também nessa linha, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, né? Eu estou colocando como uma das variáveis do comportamento os hormônios. Mas aí tem aquela situação que a senhora falou do pai que está cuidando do filho e que daí, portanto, nesse contexto aumentam-se os níveis de ocitocina no organismo dele. Bom, foi o comportamento que determinou a carga hormonal ou a carga hormonal que determinou o comportamento? É uma questão assim que eu tenho dúvidas também, se o cérebro é causa ou é efeito, né? Enfim, e aí por fim, só para concluir, puxando esse insight que a doutora Márcia nos deu agora, de que, bom, existem diferenças reais do ponto de vista biológico entre os homens e as mulheres, aí eu penso que quando nós falamos, por exemplo, em igualdade de gênero, a gente às vezes cai numa contradição em alguns momentos, no seguinte sentido: a igualdade de gênero, ela não elimina a ideia de que a diversidade também é boa. E pelo contrário, as coisas são colocadas no mesmo plano. Nós queremos a igualdade de gênero, queremos a diversidade. E uma diversidade que tem uma base biológica, ela é algo positivo, que deve também ser respeitado. E o que eu acho interessante na teoria dos jogos, e nesse fundo liberal que ela tem, ela está baseada no liberalismo, né, clássico, é que o liberalismo, por se fundar muito na ideia da liberdade, ele respeita um dos princípios fundamentais do liberalismo e do utilitarismo, que também é um filho do liberalismo, é o respeito às preferências individuais. Aí, por exemplo, tem uma história... Doutor Caio, Oi, vou pedir desculpa. para ir concluindo, porque pausa do horário, porque nós temos perguntas. Perdão, eu vou concluir já. Então, eu me animei, desculpa, também me animei aqui nas perguntas. Então, aí, por exemplo, no liberalismo clássico, há um respeito às preferências. Num país como a Noruega, que desenvolveu uma política de igualdade de gênero durante muitos anos, ainda assim, por exemplo, verificou-se que a maioria das mulheres preferia profissões como enfermagem ou medicina, em que você tinha um cuidado pessoal com as pessoas, quer dizer, envolvia mais empatia pessoal, e os homens, a maioria em profissões como, por exemplo, engenharia civil, havia uma maioria absoluta de homens, quer dizer, um desinteresse das mulheres por aquela profissão. É possível, então, até que ponto é possível atingir uma igualdade absoluta? Ou é algo impraticável, e a gente deveria, então, na verdade, mudar o foco da igualdade absoluta para o respeito às preferências. Desculpa me alongar, é isso que eu queria perguntar. Mas parabéns pela sua exposição, excepcional. Eu fico muito agradecido a senhora ter cedido o seu tempo aqui para nos ensinar tantas coisas interessantes. Imagina, muito obrigada a vocês aí que ainda leram a minha tese, que estão aqui comigo pelo convite. Suas perguntas são interessantíssimas, dava para eu dar aulas aqui sobre cada tópico que o senhor abordou. Eu vou tentar ser bem sucinta e tentar responder a todas, e eu vou começar da última para a primeira, tá? Porque eu vou tentar ir para as perguntas mais rápidas de responder para ir para as mais complexas, né?
Com relação à escolha profissional, tem vários estudos mostrando que tem uma questão cultural também, né? A menina ganha de presente a boneca, é ensinado para a menina desde criança de que ela tem que cuidar do outro, ela vê a mãe em casa cuidando do outro mais do que o pai. Então, essas experiências de infância e de adolescência, dos papéis, ela vê mais mulheres enfermeiras no hospital do que homens, isso vai moldar a preferência dela na escolha profissional também. Então, sim, temos diferenças e acho fundamental a gente respeitar as diferenças, porque elas não são só de gênero, elas são de identidade de gênero e elas são também da variabilidade individual mesmo, né, de cognição. Hoje se fala, né, em diversidade cognitiva. E as pessoas pensam de formas diferentes por terem experiências diferentes, genes diferentes, e essa interação ambiente, gêneros, culturas, vão fazer com que a gente seja diferente. Então, igual no sentido literal, né, de que a gente vai funcionar que nem máquina, tudo igualzinho, ou seja, se eu comprar o meu computador e olhar os computadores que foram produzidos junto com ele, todos são exatamente iguais, não tem diferença nenhuma. Mas quando a gente fala de ser humano, não existe isso. Existe a diversidade, sim. Mas do ponto de vista de capacidade, de habilidade, de tomar de decisão, nós somos muito parecidos, e eu mostrei aqui nos estudos que há similaridades de comportamento. Então, a testosterona, ela tem influência, falando do neurohormônio, né? Ela tem influência no comportamento para homens e mulheres de forma igual. E ela não é só basal, ou seja, não é só uma característica individual, o ambiente provoca aumento de testosterona, o ambiente provoca aumento de cortisol, tanto em homens quanto em mulheres. Então, tem comportamentos que vão acontecer, decisórios aqui, que é o nosso foco, né, vão acontecer de forma muito similar naquele contexto, naquela situação, para homens e mulheres, e tem contextos e tem situações que vão ser de formas diferentes, que aí entra a questão você falou, né, da causa e do efeito. É tudo multifatorial. E o que a gente sabe é que tudo que acontece no ambiente interfere na biologia. Tudo. Se a mãe fumou durante a gravidez, não é estranho pensar que isso aumente a chance do seu filho ter TDAH. Mas se a mãe passou por estresse durante a gravidez, ninguém pensa, porque não é uma coisa tão fácil, ser automática de pensar, que o cortisol que está na corrente sanguínea dessa mãe também está na corrente sanguínea do bebê. E quando esse bebê está recebendo um nível elevado de cortisol ali da mãe, está fazendo alterações epigenéticas nesse bebê. Já está mudando o funcionamento do seu sistema de luta e fuga do estresse, da hipotálamo pituitária adrenal. Então, essa criança, ela já não nasceu na mesma condição do irmão, por exemplo, que a mãe não passou pelo nível de estresse que ela está passando nessa gravidez. Vamos supor aí um relacionamento abusivo, violência física, etc. Estou falando de nível de estresse elevado, né? Não um estresse nosso do dia a dia. E essa criança já não é igual a outra em vários níveis. Assim como a primeira infância, né? A primeira infância em que há negligência, abuso, violência, essas crianças têm alterações epigenéticas, têm atraso no desenvolvimento, e quando adultas têm maior chance de desenvolver problemas cardiovasculares, câncer, e eles têm aí uma taxa de mortalidade precoce de 20% a 30%, por causa do estresse que elas passaram na primeira infância. Então, essas alterações ambientais, elas vão mudar o nosso cérebro. Então, a gente vem com uma carga genética herdada dos nossos pais, dos nossos antepassados, né? Ou seja, tem aí uma informação que vem de outras gerações, mas que vai ser moldada com esse ambiente. Então, não dá para dizer que é o cérebro causa o efeito, porque é multifatorial e eles estão juntos. O ambiente interage e muda o nosso cérebro o tempo todo. A nossa genética, né, os nossos hormônios. Sobre motivação, punição e poder, uso de dinheiro, eu vou tentar resumir para poder ouvir as outras perguntas, responder as outras perguntas, né? Sim, o dinheiro, ele é neutro e ele pode não ser tão específico, mas a gente tem design experimentais para poder entender com dinheiro meu comportamento de doação de dinheiro, meu comportamento de busca pelo dinheiro, status. Então, hoje a gente tem modelos de experimentais mais sofisticados. Então, no meu caso, eu fiz um modelo experimental simples, mas eu adicionei uma variável que para o cérebro é importante, ter um amigo fazendo a proposta, e interações sucessivas, não interações únicas. E é por isso que a neurociência surgiu com tanta força, porque eu consigo não saber exatamente como que aquele indivíduo pensou
sobre aquela variável, né? A motivação cognitiva que a gente fala, né? Como ele interpretou, vou ferrar esse safado aí. Não sei se ele pensou isso naquele momento, né? Que ele rejeitou a proposta injusta. Mas, pela atividade neural e pelo que a gente já sabe dessa atividade neuronal, eu sei que ele não gostou daquela proposta. Né? Então, foi aversivo, foi ruim, porque ativou ínsula anterior, ativou a amígdala, que são estruturas do medo, ou estruturas da raiva, estruturas de emoções negativas. E eu posso perguntar depois. Então, no meu caso, eu não falei, mas eu perguntei para as pessoas no final do experimento quem que eles acharam que foi mais justo ou injusto. Então, eu tinha que classificar de 0 a 10, quem foi mais justo e quem foi mais injusto, o desconhecido ou o amigo. E a grande maioria classificou o amigo sendo mais justo do que o desconhecido. Então, eu tenho um dado fisiológico me mostrando, esse cérebro não entendeu como sendo ruim o comportamento do outro. O cérebro não achou que aquilo foi uma violação de confiança, né? E ele aceitou a proposta injusta. Se eu tivesse só o dado comportamental, eu poderia dizer que ele aceitou a proposta injusta do amigo para não brigar. Eu vou brigar com meu amigo por causa de um estudo, né, por causa do experimento, né? Eu vou aceitar o que o meu amigo mandar, depois eu converso com ele, mas não gostei disso daqui. Tanto é que tem um estudo na China, aí para falar da questão do poder de punir, que fez também, no mesmo tempo que eu, só que fez com o Dictator Game, né, o jogo do ditador, que a pessoa não tem o poder de veto, né, não tem o poder de punir. E aí as pessoas viram a injustiça no amigo. Então, a atividade neuronal de injustiça apareceu. Por que a atividade neuronal de injustiça aparece quando eu não posso punir meu amigo e ela desaparece quando eu posso punir meu amigo e não puno? Eu tenho o poder de punir. Então, a hipótese que se tem é que a pessoa que está na situação de baixo poder, baixo status, ela está em vulnerabilidade. Isso vários estudos estão falando. Então, ela tem mais empatia e maior vigilância ao comportamento do outro. Isso é atividade neuronal que eu estou falando, né? É que eu estou tentando resumir, não vou especificar as áreas cerebrais, tá? Os neurotransmissores. Como a dopamina, eu acabei nem falando muito dela, né? Mas para os homens, punir quem viola a norma social dispara dopamina. Ele sente prazer em ver o outro ser punido. Então, ele não precisa ter punido, mas ver quem cometeu uma violação da norma social ser punido aumenta a dopamina no homem, mas não viram essa atividade tão intensa em mulheres, embora as mulheres também tenham aversão à não punição. Então, a ideia de estudar a base neurobiológica, eu não vou ter certeza da interpretação cognitiva, da real motivação, mas eu consigo entender como que aquele cérebro fez aquela pessoa se sentir e reagir daquela forma, porque o cérebro, ele não mente, né? O cérebro, ele não vai me contar uma resposta socialmente aceita, ele não vai me falar algo que eu gostaria de ouvir, tentar me agradar, o cérebro simplesmente está lá funcionando. Mas, de fato, o dinheiro, ele não é a única forma da gente estudar tomada de decisão. Então, entra aí os estudos, tanto de neurociência e direito e neuroética, usando dilemas morais. E aí não é dinheiro, é ações com o outro, né? Você empurra uma pessoa nos trilhos para salvar 5, então você mata um para salvar 5, ou você puxa uma alavanca para matar um e sobreviver 5. Essa é uma tomada de decisão, mas que não envolve dinheiro, envolve um dilema moral e ético, que é outra coisa que é culturalmente moldado, mas é neurologicamente igual para todas as culturas. Todos nós temos aversão a matar alguém, a homicídio. Não sei se eu dei conta de todas as suas respostas, doutor Caio. Tentei ser sucinta aqui para não me delongar muito. Foi ótimo, muito obrigado. Muito obrigada, doutora Camila. Nós temos algumas perguntas. A primeira delas é da Laura Mostaro, e ela pergunta se já foram feitas pesquisas de estudo do cérebro com pessoas transgênero. Sim, tem estudo, sim, de transgêneros, homossexuais, e mostrando que tem, sim, uma alteração neurobiológica. Então, eu estou tentando lembrar agora o detalhe do experimento, eu não vou conseguir lembrar detalhes do experimento. O que os estudos têm mostrado é que, quando a pessoa não se identifica com o seu corpo, existe uma atividade neuronal na ínsula que está vinculado à percepção que a gente chama de propriocepção, percepção do meu corpo. É ela que faz a percepção automática de localização dos membros. Por exemplo, para eu pegar essa garrafa d'água, eu não preciso pensar
né? Onde está meu braço para eu pegar a água? Eu simplesmente estou falando aqui, estou pegando a água. Pessoas que perdem a propriocepção, ou seja, essa percepção desse braço pertencente a você, elas sentem como se aquilo não fosse delas, como se fosse morto, e para mexer o braço, ela precisa olhar para o braço para mexer, porque aí o cérebro localiza o braço pelos seus olhos. E geralmente desenvolve dor crônica, porque a parte interna, né, o nervo que reconhece o braço tá queimado, né? Ele pifou, não funciona mais. E aí ele fica emitindo sinal de dor, porque ele não está achando o braço. Então, essa área, a ínsula, a área somatosensorial de reconhecimento do nosso corpo. Quando a gente pratica meditação, por exemplo, aumenta a atividade dessa área, porque na meditação eu estou prestando atenção no meu corpo, na respiração, na sensação desse ar entrando e saindo do meu corpo. E eles viram que as pessoas que não reconhecem esse corpo como sendo seu, ou seja, não reconhecem o gênero como sendo seu, têm baixa atividade da ínsula. Então, de fato, ele não reconhece, o cérebro não reconhece realmente aquele corpo como pertencente à identidade dele. Então, tem vários estudos mostrando relação hormonal na gestação e a homossexualidade, diferenças aí de identidade de gênero, e estudos mostrando alteração de atividade cerebral, né? Aí, no caso, eu estou pegando um exemplo de identificação com o corpo. Então, realmente, a criança, desde pequeno, já sente que aquele corpo não é dela. Ela nasceu assim. E aí vem a discussão do biopsicossocial. Eu brinco isso com os meus alunos da psicologia e da pós-graduação. Esse termo é lindo, todo mundo adora usar. O ser humano é biopsicossocial, mas na prática o pessoal decapita o bio e joga fora, né? Porque tem aí uma cultura, uma ideia equivocada de biologização do ser humano. Desculpa, a gente é bichinho. Eu brinco com os meus alunos que a gente é um bichinho fraquinho e molinho, que se corta e sangra com folha sulfite e morre com qualquer tombinho. A gente só sobreviveu como espécie porque a gente vive em bando, em grupo. Então, o pertencimento é uma necessidade social, mas ela é uma necessidade instintiva de sobrevivência. A gente entra em desespero quando a gente não se sente pertencente. Agora, imagina quando você não se sente pertencente ao seu corpo, seu próprio corpo, que angústia é isso, não se identificar com você. Então, é um fator, sim, é multifatorial, tem as variáveis sociais, mas se a gente disser que o transgênero, ou o homossexual, o intersexual, né, o assexual, todas essas letras da comunidade LGBTQIA+, só são assim por cultura, é só eu mudar o ambiente que eu mudo a sexualidade deles. Seria fácil, né? Mas isso não acontece. A gente pode fazer o que for na mudança ambiental, que eles não vão deixar de sentir que aquele corpo não é deles. Porque isso é biológico, isso é interno, né? Como ele se percebe, e a percepção, ele é um processo cerebral. A integração das nossas sensações nos leva a uma percepção. Esse é um princípio básico do nosso funcionamento. Como eu me percebo, ele é complexo, óbvio, envolve fatores culturais, sociais, ninguém está descartando isso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu disser que a identidade de gênero, ela é exclusiva ao social, eu estou mentindo, porque não é isso. Se fosse exclusiva ao social, a gente conseguiria, mudando a cultura, mudar o gênero de todo mundo. A identidade de gênero, né, de todo mundo. O sexo não, né, o XX, XY não. O intersexo, eles têm mutações genéticas, mutações não, desculpa, não é o termo correto, eles têm duplicações, eles têm alterações cromossômicas que fazem com que eles possam ter tanto útero quanto ovário, né, quanto pênis, então eles podem ter os dois órgãos, não totalmente formados, e ser difícil de detectar o gênero até da criança, ou de descoberta tardia que eles têm essas, mas é genético, né, o intersexo. Então, a gente não pode jogar fora o biológico. A neurociência, de forma alguma, vem dizer que tudo é biológico. Pelo contrário, tudo que a neurociência vem provar é que todas essas variáveis vão nos moldar e tornar esse ser complexo que nós somos e que não tem uma forma matemática para prever. E é por isso que a neurociência, a psicologia, a psiquiatria é contra tratamentos ou curas, né, de identidades de gênero, porque não é uma doença. E a gente vê isso na natureza. Aí mais uma variável que mostra da biologia, né? Macacos bonobos, eles têm relacionamentos homossexuais. E nós, seres humanos, somos mistura genética de macacos bonobos com chimpanzés.
foi feita aí a transcrição genética, nossos antepassados aí familiares são os bonobos e os chimpanzés. Macacos bonobos, eles têm um relacionamento homossexuais para reconciliar, para falar oi, eles têm relacionamentos homossexuais e heterossexuais para tudo, né, os macacos bonobos. E é relatado, reportado comportamentos homossexuais em leoas, em outros peixes, em outras espécies. Então, não é exclusivo do ser humano. Se fosse só cultural, a gente só acharia no ser humano esse tipo de comportamento, essa identificação de gênero. Mas se a gente acha em espécies que não têm cultura e que não têm a complexidade cultural e cognitiva que a gente tem, então não faz sentido dizer que é só o ambiente que leva a mudanças de identidade de gênero. Perfeito, obrigada, doutora Camila. Aliás, os bonobos são uma graça, porque eles são felizes, né? São. Muita citocina para os bonobos. Eles são umas graças, os bonobos. Aliás, nesta linha do que a senhora falou, nesse sentido, é a pergunta da doutora Luíse Vilela Filgueiras, ela pergunta o seguinte, citando Simone, eu vou resumir a pergunta, citando Simone de Beauvoir, quando ela escreveu Não se nasce mulher, torna-se mulher, ela pergunta se existe um determinismo biológico que condicionaria a situação social, ou seja, a desigualdade de gênero? Não tem um determinismo biológico no sentido do papel dos gêneros, né? Aí sim entra a questão social. Existem variações biológicas que é num espectro, né? Eu falei, tem mulheres que já nascem com mais testosterona e elas vão ter comportamentos mais masculinizados, vamos assim dizer, no sentido de serem comportamento mais de risco, desde crianças já são mais molecas, mas isso não vai fazer delas serem homossexuais na vida adulta. Isso não vai mudar a ideia de gênero. Mas o papel que é colocado socialmente para uma mulher, e aí vem a citação dela, né? É ensinado... que é o produto, desculpa, doutora, é que eu resumi tanto que talvez não fique claro, que vou até retomar aqui, que não haveria um destino biológico, psíquico, econômico que definiria a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade, que ela seria um produto da civilização. A citação da Simone de Beauvoir seria isso, né? A gente não nasce mulher, mas acaba se tornando pela sociedade, pela cultura, enfim. Desculpa, perdão. Acabou ficando meio sem sentido, que eu resumi tanto. Entendi. Não existe um determinismo biológico, mas o fato de uma mulher ser mais masculina, ou ela não querer, né, mostrar-se de forma muito feminina, ou ela não querer desempenhar o papel que a sociedade impõe de ser mãe e etc., não deixa dela ser mulher. Ela nasceu com XX. A questão é que a nossa sociedade coloca que aquele estereótipo é mulher, né? E aí tenta enquadrar todo mundo nesse estereótipo, mas o movimento que a gente tem hoje, ele não é só de igualdade por salário, igualdade, né, por ter mais mulheres CFOs, mais mulheres CEOs, não é só igualdade de mais mulheres na engenharia, na NASA, mas também de ter a liberdade que o homem tem mais do que as mulheres, de ser quem elas quiserem. Né, eu me vestir como eu quiser, me apresentar como eu quiser, eu não preciso usar batom, ter unhas compridas para ser mulher, né, eu posso muito bem, como a Pink, acho que é uma das cantoras que fala um pouco sobre isso, né, a Pink deu uma reportagem para Reese Witherspoon, não sei nem falar o nome dela, gente, eu tentei, mas é a atriz, né, que fez vários filmes como Legalmente Loira. Ela fez na Netflix um documentário entrevistando mulheres que brigaram para ser quem elas querem, quem elas quiserem. E a Pink fala disso, que ela fica muito feliz de ouvir dos fãs dela de que as meninas podem usar moletom e não deixar de ser mulher. Né? As meninas podem ter cabelo curto e não deixar de ser mulher. Ela é mãe, tem duas filhas, canta, faz trapézio, ela tem traços mais masculinos e ela fala que sofreu bullying, preconceito porque ela é mais musculosa, mas ela não deixa de ser mulher por conta disso, né? Então, o que a gente está chamando de mulher não é um determinismo biológico no sentido do estereótipo, mas o sentido biológico, é XX, né? Isso ela vai ser. Agora, a identidade de gênero, né, com como ela se identifica o seu corpo, ou como ela vai se apresentar, é uma escolha dela e uma relação com a construção social.
e aí a briga, né, que tem hoje da igualdade, ela também é na mulher ser como ela quiser, né? Ela não precisa, como a Pink fala, né, não precisa ser delicada, falar baixinho, né, usar roupas delicadas para ser mulher. Ela pode ser mãe, pode ser trapezista, pode ser musculosa, ela pode ter cabelo curto e nem por isso ela deixou de ser mulher. Muito obrigada. A próxima pergunta é da Ana Carolina da Veiga Jardim Pérez, que ela pergunta o seguinte: sabe-se que a psicopatia é um distúrbio de personalidade em que não há empatia alguma para com o outro. E daí ela pergunta, de acordo com os estudos que a senhora fez, o indivíduo psicopata tem um cérebro, de coloca entre aspas, não evoluído? Então, tem uma discussão bem interessante sobre psicopatia e psicologia evolutiva. A discussão que se tem é que parece que a espécie mais empática foi dizimada pelos psicopatas, né? Por essa espécie mais agressiva de hominídeos, e nós somos descendentes desses agressivos. Então, seria recessivo, né? Raro, graças a Deus, mas a gente tem aí na população psicopata e tem alteração neurobiológica e genética. Então, tem vários estudos discutindo que a criança que sofre violência, abuso, agressão, ela pode vir a desenvolver comportamentos de conduta antissocial ou personalidade antipessoal, como psicopatia, mas não é toda criança. Mas o histórico de psicopatas, a grande maioria sofreu grande violência. Aí a gente volta à epigenética. Então, ter um gene que te predispõe à psicopatia, já ter uma predisposição biológica com um ambiente agressivo, aumenta a chance de desenvolver o transtorno de personalidade antissocial, né, da psicopatia. Ele é multifatorial. E eles têm alteração neuroanatômica, né? O córtex pré-frontal é menor, eles têm alterações de conectividade frontais, que faz não que eles não tenham empatia nenhuma, eles têm o que a gente chama de empatia cognitiva. Então, eles sabem muito bem o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, para poder te manipular. Só que ele não tem sentimentos pelo outro. Então, a empatia afetiva, essa ressonância de eu sentir a dor do outro quando o outro se machuca, eles não têm. O outro é um objeto para eles nesse sentido. Ele não entende o sofrimento do outro como o sofrimento dele. Mas ele tem sentimentos, tem sofrimento, mas ele entende a mente do outro, ele consegue prever desejos, por isso que eles conseguem manipular muito bem, né? Por isso que eles são bons manipuladores. Mas é um espectro, a gente tem dos mais leves aos mais graves, a gente tem outras variáveis aí que não é tão fácil de diagnosticar psicopata, e nem todo psicopata é serial killer, que seria aí os mais graves, né? Mas tem prejuízos diferentes de nível de empatia que a gente pode encontrar em pessoas com transtorno de conduta antissocial, transtorno de personalidade antissocial. E é neurobiológico, mas com interação ambiental. Muito obrigada. Temos uma pergunta agora, a próxima é do Rodrigo Augusto Tadeus Martins Leal da Silva. Esses estudos que a senhora apresentou se relacionam em alguma medida com os estudos norte-americanos, de que pessoas negras são mais condenadas nos Estados Unidos do que brancas, e quando condenadas suas penas são maiores, substantivamente maiores? Sim, tem vários estudos no mundo todo mostrando esse viés, né, de preconceito racial, mas também tem estudos mostrando que diminui esse viés quando tem mais miscigenação, ou seja, quando eu convivo com mais pessoas de etnias diferentes, eu tenho menos viés, né, e mais empatia, tenho menos preconceito. O que os estudos mostram é que esse processo de... como é que eu vou falar? Tentando simplificar o estudo de neurociência, tá? É que como o outro de uma tribo diferente, lembra, nosso cérebro tribal ainda está aqui, esse cérebro automático. Essa decisão de eu atirar no outro, aí entra até a discussão que se tem em neurociência social e neurociência e direito, né? Estudando preconceitos e o direito e como punir e como reconhecer esses fenômenos de preconceito, né? O processo automático entre o meu olho detectar um movimento no escuro e o meu cérebro interpretar que aquilo é uma arma e eu levantar e atirar, ele acontece no máximo até 800 milissegundos. É muito rápido. E não dá tempo de eu ter consciência. Lembra, se eu parar para pensar,
ele tá com o que na mão, né? Se eu fizer isso, já morri, né? Se ele tiver realmente com uma arma. Então, o nosso cérebro automático ativa nosso sistema de luta e fuga, ele interpreta aquilo como uma ameaça e faz você disparar a arma. Só que depois que disparou a arma, é que você vê se realmente era uma arma, ou se realmente dá tempo do seu cérebro processar e ver se era uma carteira, alguma coisa assim. Só que esse viés é maior para negros, né, para afrodescendentes. E a hipótese que se tem hoje é que esse preconceito, para nós, é maior aqui, mas tem esse preconceito em outras culturas, né, de outras etnias. Então, o nosso cérebro primitivo, tribal, ele vê aquele que não pertence ao meu grupo com uma possível ameaça. Então, quanto menos eu convivo com outro, o meu cérebro, ele sempre vai entender o novo, o desconhecido, e aí não é só para pessoas, etnias, é para tudo que é novo, como uma possível ameaça, um possível perigo. Por isso que a gente sente ansiedade, a gente tem medo de coisas novas, de mudanças. Ele entende como perigo. Até que eu aprenda, ou seja, eu convivendo com outras pessoas diferentes de mim, que pensam diferente de mim, eu aprendo que elas não são uma ameaça à minha sobrevivência, ou aprendo que elas não são uma ameaça de sobrevivência ao meu grupo, e aí diminui o preconceito, diminui meu medo. O preconceito não dá mais nada mesmo que o meu medo pelo outro. Então, é isso que os estudos de neurociência têm mostrado sobre esse viés racial, étnico, que ainda existe, infelizmente, é real nesses dados, mas que tem todo um movimento aí da diversidade dentro das empresas, dentro das instituições e políticas governamentais para reduzir o preconceito e reduzir esse tipo de problema. Olha, muito obrigada. Olha que coisa interessante, hein? Deixa eu ver a próxima aqui. É da Mariana Rezende. Ela pergunta como a senhora entende o conceito de imparcialidade do magistrado na perspectiva da neurociência. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas enfim. É difícil a gente ser totalmente imparcial, né? Eu acho que nem a máquina é totalmente imparcial, porque quando a gente fala de inteligência artificial, é um ser humano que programou, né? Que fez ele aprender padrões, reconhecer padrões, né? Eu posso aproveitar? Claro, claro. Pergunta, porque isso era uma outra coisa que eu queria perguntar, e aí eu tive que selecionar, evidentemente. Mas aí, por exemplo, no experimento com um amigo e com um desconhecido, na nossa perspectiva como juízes, a gente sempre considera que a imparcialidade é algo que você tem com desconhecidos. Tanto assim que as nossas regras de suspeição e impedimento, elas existem para que a gente não julgue amigos ou inimigos. A gente sempre lida com desconhecidos. Então é um pressuposto nosso, na nossa visão, e é uma visão milenar, de que para você julgar de forma justa, você tem que julgar casos de desconhecidos, de pessoas com quem você não tem uma relação pessoal, que de outro modo você vai estar sendo parcial. E aí que aí vem minha pergunta em relação ao experimento na sua tese. A senhora encontrou lá uma tendência a ser mais justo com um amigo, ou tolerar mais injustiças com um amigo, né, talvez. Desculpa, me confundi, mas é isso, né? Tolerar mais injustiça com amigo e tolerar menos a injustiça com desconhecido. Isso. Então eu colocaria essa pergunta que foi feita nessa perspectiva, talvez. Sim, nesse sentido, o viés ele é mais forte, né? Porque eu tenho um vínculo afetivo. E realmente eu reduzo esse viés do vínculo afetivo ao julgar, né, analisar uma pessoa que eu não conheço. Quanto menos informação eu tiver sobre a pessoa, menos viés eu vou ter. Porque os estudos mostram que apenas eu ter uma única informação sobre o outro já pode ser o suficiente para o meu cérebro parar de monitorar. Claro que na posição de juiz você está monitorando o comportamento do outro, tentando entender a situação que está acontecendo, mas a gente nunca está isento de viés totalmente. Você reduz viés usando estratégias técnicas para que a imparcialidade seja predominante. Mas como nós somos seres humanos, tem situações que
que, apesar de eu não saber do outro, não conhecer o outro, eu posso ter uma certa empatia por me identificar com algumas variáveis, com algumas situações daquela história. Eu posso ter empatia maior com a vítima do que com o algoz, e aí ser mais severo na punição por conta disso. Eu não falei sobre isso hoje, porque não era minha palestra, mas tem toda uma rede neural muito grande que vai julgar 3 variáveis, aí quando eu não conheço ninguém, tá? Essas 3 variáveis para punição são dano, o grau de dano que essa pessoa causou para alguém, intencionalidade, o quanto a pessoa agiu de forma intencional ou não, e aí esses 2 sistemas neurais vão julgar, integrar essas informações e julgar grau de punição. O nosso cérebro automático, são áreas automáticas que fazem isso, e por último vai lá para a deliberação do grau de punição, mas o quanto eu sinto vontade de punir mais severamente ou menos, aí vem o viés, por exemplo, dos afrodescendentes, né, das pessoas negras serem punidas de forma mais severas, por exemplo, mesmo não conhecendo, está relacionado a esse cálculo todo que o meu cérebro fez antes daquele crime, né, daquela situação que eu estou analisando. Então, reduz viés, sim, né, como os estudos têm mostrado, a neurociência confirma, a gente tem um viés muito grande de cegueira, né, a confiança, não atender conhecidos, tanto na psicologia quanto no direito, vocês também não atenderem casos de conhecidos, e as estratégias máximas de tirar informações, ou de fazer com que a escrita ou a forma como essas informações sejam passadas sejam mais imparciais possíveis para diminuir viés do juiz. Mas o viés, lembra que ele é um atalho mental automático, e é por isso que exige mais do sistema 2 de vocês aí, para tentar não dar ouvidos a esse atalho automático e julgar perante a lei, julgar realmente perante as normas estabelecidas e menos pelo que sente em relação àquele processo. O que não é ausência de emoção, pelo amor de Deus, né? Que a gente já falou aqui, que emoção é importante para tomar de decisão, empatia é importante para tomar de decisão. Então, tomada de decisão de vocês é muito mais complexa, obviamente, do que o uso do dinheiro. Eu entendi a sua pergunta naquele momento com relação a isso. E aí que entra a área de neuroética e neurodireito, tentando entender como é que o nosso cérebro processa as informações para tentar ser imparcial. E uma das coisas é buscar experiências passadas na sua memória parecidas com essa que você está vivendo agora. E aí, muitas vezes, a gente tem que frear esse impulso, né? O Gazzaniga vai dizer, que é um grande neurocientista, que a gente tem esse poder de veto, de frear esse impulso e tentar olhar sobre outras perspectivas. Isso já é um exercício do sistema 2, né? Um exercício cognitivo, para ver se eu realmente estou julgando de forma imparcial, analisando aquela situação de forma imparcial. Pode ver que a população, em geral, ela é altamente emotiva, né? Ela julga, avalia e decide sobre os seus valores, sobre as suas crenças, sobre as suas emoções, sem partir para análise se aquilo que ela está sentindo, pensando, os seus valores, de fato, correspondem àquele evento ou àquela situação. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta, que é do Marcos Bezerra. Ele fala quanto ao transtorno do espectro autista, se há algum estudo que liga a ocorrência com a modificação biológica ou socialização emocional dos pais. E o que poderia ser dito sobre o mapeamento do cérebro da pessoa com transtorno do espectro autista. E o Marcos Bezerra também pergunta se a senhora poderia indicar algum livro, e ele fala exatamente essas palavras, livro para leigos que desejam se apaixonar pelo assunto. Ah, que legal, sobre o transtorno do espectro autista? Não, eu entendo, não, para conhecer a neurociência. Ah, para conhecer a neurociência? Isso. Ah, legal. Estou falando do TEA, né, do transtorno do espectro autista, é multifatorial, mas é neurobiológico, tem vários genes envolvidos, sim, isso já está comprovado, é um distúrbio do neurodesenvolvimento, então essa criança nasce já assim, não são os pais que tornam a criança autista, não é o ambiente que torna a criança autista. Existem variáveis, por exemplo, mulheres com ovário policístico, parece, tem maior chance de ter filhos autistas, tem fatores ambientais, mas que eles vão agir ali na formação desse cérebro, né, na formação dessa criança. E não no pós-nascimento ter uma variável que a torna autista.
A gente pode ter uma pessoa adulta que sofreu uma lesão cerebral e ter comportamentos que lembram autista, mas ela nunca vai ser autista, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tanto é que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce aos 6 meses de idade já, por conta da gravidade, né? Quadros mais leves vai demorando para a gente fechar diagnóstico, porque ele não tem todos os critérios e tal. Mas o transtorno de espectro autista, ele é neurobiológico, sim, eles têm prejuízo de empatia, tem prejuízo de linguagem, de comunicação e de interação social. Então, eles desde bebês, né, o Dr. Salomão Schwartzman, que foi meu professor, eu tive o privilégio de estudar com ele no mestrado e doutorado, ele relata, né, bebês pequenininhos, quando o pai e a mãe entram no quarto, ele não olha para a porta, que é um comportamento esperado em crianças saudáveis. Quando o pai e a mãe vai pegar esse bebê no berço, ele não estica os braços pedindo colo, geralmente, né, principalmente os mais graves, né, isso é um comportamento esperado nas crianças saudáveis. E não são os pais que estão fazendo isso, então a criança já nasce rejeitando o contato, já não gosta muito de abraço, prefere ficar sozinha, tem comportamentos estereotipados. Então, a crença que se tinha, que veio da psicanálise, inclusive de que eram os pais que causavam autismo, já foi por terra, não tem evidência científica nenhuma. É neurobiológica, não tem cura, mas quanto mais precoce for feita a intervenção, maior a chance de reduzir esses sintomas e até não fechar diagnóstico suficiente ou entrar na categoria que a gente chama de alto desempenho, né? Então, tem vários autistas aí de alto desempenho casados, com filhos, mas é aquela pessoa que não gosta de muita gente, não é muito sociável, né? É super inteligente, não gosta muito de toque, né? Super inteligente. E quanto a livro, para autismo específico, que é para leigos, eu recomendo o livro da Temple Grandin, que chama O Cérebro Autista, né, que ela é autista, então é legal porque ela, além de pesquisadora, cientista, e fala dos estudos científicos neurobiológicos do cérebro do autista, ela conta a experiência dela como autista, como ela percebe o mundo. Agora, livros de neurociências, para quem quer saber neurociência geral, né, neurociência básica, eu recomendo o Desvendando a Neurociência, do Baer, é um livro comum, que ele faz um compêndio, assim, um panorama numa linguagem legal de neurociência, e tem livros mais específicos, de temas mais específicos, que foram feitos para a população entender mais de neurociência. Então, por exemplo, dessa parte de neurociência e direito, em português, ainda não tem muitos livros didáticos, assim, né? Tem alguns livros de neurociência e direito que estão sendo escritos mais por juristas, mas os escritos por neurocientistas ainda não foram traduzidos para português. Assim como neuroeconomia, né? São áreas muito novas. O Brasil está descobrindo ainda essas áreas, ainda esses livros estão chegando, né? E fico feliz que tem pessoas pesquisando sobre. Mas tem livros, por exemplo, falando de comportamento moral, do Paul Bloom, em português, como é que ficou o título? Em Bebês Morais, acho, uma coisa assim, e ele vai falar de vários estudos da economia comportamental, da antropologia, da sociologia. Ele não aborda tanto neurociência, mas ele é bem interessante para entender comportamento moral, né, eu recomendo. E neurociência e neuroeconomia, eu recomendo o livro do Paul Zek, que vai falar sobre a ocitocina, testosterona, vasopressina no comportamento humano, chama Molécula da Moralidade, o título principal, né? E ele vai dizer que o nosso comportamento moral e ético está diretamente relacionado ao aumento de ocitocina, mas ele faz todo um panorama histórico, ele fala de vários estudos legais lá. Para quem quiser saber mais desse tema, eu recomendo o Paul Zek, A Molécula da Moralidade. É um livro bem legal para isso. E o Antônio Damasio, um deles eu já citei, o erro de Descartes, mas também tem O Cérebro Criou o Homem, que é bem legal também, que ele dá um panorama aí geral. O último que ele escreveu, que eu ainda não consegui ler, eu comecei a ler no começo do ano e não consegui terminar, do ano passado, um trabalho grande, que ele vai falar A Estranha Ordem das Coisas, também do Antônio Damasio, que ele vai falar dessa interação social, cultural, genética, e como que tudo molda o nosso cérebro e o nosso comportamento. Chama A Estranha Ordem das Coisas. Acho que esses são os livros que eu acho legais e interessantes para quem quer conhecer.
Olha, muito obrigada. Nós já passamos aqui, tomamos o tempo da doutora Camila, não podemos mais abrir para perguntas. Então, vamos aqui caminhando para o encerramento. Nós falamos aqui, a doutora Camila falou sobre aversão, as injustiças, sobre empatia e sobre amizade. Eu queria lembrar aqui, doutor Caio, que é da filosofia, eu também fiz filosofia, nós fizemos tanto a graduação quanto o mestrado, eu também fui para o doutorado. Eu queria lembrar Montaigne. Montaigne dizia que nós não podemos contemplar a nós mesmos a partir de nós mesmos. Do mesmo modo que nós olhamos para um espelho quando nós queremos olhar nosso rosto, nós olhamos para um amigo quando nós queremos saber de nós mesmos. Não é por acaso, talvez, que Aristóteles tenha dito que a amizade é o que há de mais necessário para viver. A senhora hoje, doutora Camila, a senhora nos espelhou e, por isso, eu tenho certeza, eu ouso dizer que a senhora é uma amiga, que a senhora tem aqui amigos. Nós também temos aversão à injustiça. E nós também prezamos a amizade. Aqui, falo em meu nome, tenho certeza que falo em nome do Dr. Caio, falo em nome da IMAG, nós só temos a lhe agradecer. Eu também agradeço ao Dr. Caio, meu amigo, também agradeço ao público que nos brindou com sua presença e suas perguntas. E convido a todos para amanhã, teremos mais um evento do nossa semana Desnudando Estereótipos. O evento de amanhã, o tema será os novos 50 anos, quais são as nossas escolhas para viver a maturidade, com a palestrante, a juíza federal Cláudia Mantovani Arruga. E com isso, dou por encerrado o nosso evento de hoje. E mais uma vez, muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigada a todos, foi um privilégio estar aqui com vocês. Aliás, gratidão aí por toda essa participação de todos e gratidão aí por essa amizade. Muito obrigada a todos, foi um privilégio, uma honra, e quem sabe em outros momentos a gente se encontra. Bom evento a todos e bom dia.